Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Marília Melo. Ela é técnica do IFAM, aqui no Rio Grande do Norte. Marília, na semana passada, o IFAM esteve reunido, o seu Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural esteve reunido para tratar da Festa de Santana aqui na cidade de Caicó. E por que não falar da região do Seridó, já que a Festa de Santana aqui envolve toda a região do Seridó? O que é que foi discutido? Eu já tomei conhecimento que uma das discussões foi a revalidação da Festa de Santana como patrimônio imaterial. O que é que dá para dizer dessa revalidação da Festa de Santana aqui na cidade de Caicó? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Obrigada pelo convite. Então, esse processo de revalidação, a gente no IFAM tem um instrumento normativo, né, uma resolução, que todos os bens que são registrados, pelo menos de 10 em 10 anos, eles passam por uma reavaliação técnica, né, para a revalidação do título de patrimônio cultural do Brasil. Isso ocorre com todos os bens. Na verdade, esse processo de revalidação para a festa de Santana de Caicó, da festa, né, ele foi iniciado em 2021, que foi quando fez, eu acho que mais ou menos já para 11 anos, né, de registro do bem. Só que a última etapa desse processo de revalidação aconteceu, né, essa semana passada, então já levou mais de 10 anos, porque também teve uma série de mudanças no Conselho Consultivo, que é a última instância que decide sobre a revalidação. E na reunião, né, do Conselho Consultivo, a última que teve, a festa de Santana de Caicó, ela foi revalidada por unanimidade, né, de todos os conselheiros. Verificou-se, né, que a festa de Santana, o bem, né, cultural, ele já possui bastante autonomia, sabe? A festa acontece, não foi identificado nenhum problema, né, para a reprodução desse bem, assim, nenhuma grande questão assim que merecesse atenção, né? Então, a ideia é que, na verdade, todos os bens que são registrados, ele alcance, né, esse nível assim de conseguir ter essa sustentabilidade do bem. E aí ele foi revalidado, foram apontados alguns encaminhamentos assim que a gente, enquanto eu sou técnica, né, do IFAM, a gente vai com certeza fazer uma reunião com o DPI, que é o Departamento do Patrimônio Imaterial, para a gente avaliar também, porque esse processo de revalidação não é só para estudar como é que foi ao longo desses 10 anos, é, como aconteceu a festa, né, ao longo desses 10 anos, mas também para a gente avaliar internamente no IFAM qual vai ser a nossa atuação, assim, o que é que está merecendo mais atenção, né? Quais são as ações de salvaguarda que o IFAM precisa fazer para apoiar e salvaguardar o bem cultural em questão. Então, a gente vai fazer uma reunião para avaliar nossa atuação institucional e, com certeza, também a gente vai fazer uma reunião com a comissão da festa, com os detentores da festa, para pensar quais ações e atuação a gente pode fazer em conjunto para salvaguardar o bem cultural. E aí eu apontei aqui, anotei em algum lugar, algumas, algumas sugestões, né? Que pode ser, a gente pode atuar desde a ampla divulgação e promoção do bem cultural, como documentação, pensar talvez, sei lá, fazer um registro audiovisual de alguma ação, como, por exemplo, a fabricação do chouriço. Também tem outro elemento que é importante, né, que é a renda, né, as rendas de Caicó, entre outras ações que podem ser pensadas, né, futuramente. E você fala aí em alguns elementos, né, que compõem a festa, não só do ponto de vista religioso, né, mas do ponto de vista Isso. cultural, do ponto de vista artístico, enfim, o patrimônio imaterial, não só a questão religiosa. Como é que, ou pelo menos na opinião do IFAM, né, é possível manter vivo esses elementos? Esses elementos, para que a gente possa entender e até justificar para os ouvintes, eles integram a condição da festa como patrimônio. A perda, por exemplo, desses elementos poderia, num futuro distante, talvez prejudicar a condição de patrimônio material, por isso a relação de sustentabilidade desses elementos? Então, Geraldo, é muito difícil perder o título de patrimônio, sabe? Até hoje eu acho que nunca aconteceu com nenhum bem. Acho muito difícil de acontecer.
E assim, um ponto também que eu queria destacar é que a gente não se prende à perda de elementos em si, sabe? Por exemplo, no patrimônio material, que lida com tombamento, com edificações, se houver algum dano no bem material, aí eles se referem a perdas, né? Enfim. Mas já pensando no patrimônio material, a gente pensa mais nas transformações que ocorrem, sabe? Então, é muito natural como é que diz? Cultural imaterial, ele é dinâmico. Ao longo dos anos pode acontecer transformações, até para se adaptar a novas realidades, contexto, como aconteceu na pandemia, né? Que a festa teve que se reinventar. Algumas atividades que ocorriam aconteceram de modo virtual. Eu soube que teve, eu acho que foi o almoço, a janta, que aconteceu em drive-thru, porque não podia ter aglomerações. Então, pode ocorrer transformações ao longo dos anos e isso não vai impactar na perda do título do patrimônio imaterial, não. Mas a gente faz esse registro do que é que se transformou, do que é que mudou, até para ir acompanhando, né, essas transformações. E caso tenha algum elemento da festa, por exemplo, eu lembro que eu acho que da produção do queijo artesanal, o pessoal estava tendo alguma. Como é que diz? Algumas complicações, porque tiveram algumas normas vigentes aí para a produção do queijo, que aí a gente pode atuar e ver como minimizar isso para que não impacte em algumas ações, entendeu? Alguma ação de salvaguarda, sei lá, pensar numa ação conjunta, porque também não é só o IFAM que faz a salvaguarda do patrimônio cultural. A gente faz articulação com a prefeitura, com o Estado, com entes públicos e privados para atuar na salvaguarda do bem. Eu não sei se eu lhe respondi aí ou se eu já fugi, mas é Agora, isso. que importância tem, né? Não só a revalidação, mas a festa de Santana aqui da cidade de Caicó, ela poder ser considerada patrimônio material, tanto para o IFAM, quanto aqui para a cidade de Caicó, se reveste de uma importância significativa. Sim, porque a festa de Santana de Caicó, ela reúne vários elementos importantes, não só para a região do Seridó, mas para o Rio Grande do Norte, como eu vou citar novamente, né, o bordado de Caicó, que é reconhecido, a fabricação do queijo artesanal, aí tem essa parte, né, da culinária, do queijo, do chouriço, tem as procissões também, tem esse lado mais voltado para esse lado religioso. Então, é uma festa grandiosa também que remete à história da região do Caicó, ou do Seridó, que também está relacionada com a história do Brasil. Por isso que tem essa relevância nacional. E ela tem uma grande importância porque ela movimenta, né? Não só a região do Seridó, mas no Rio Grande do Norte, ela gera emprego e renda. Enfim, né? Tem vários elementos que são muito importantes. E, além de tudo, ela remete a uma. Como é que eu posso dizer? Ela reúne, né, familiares, ela tem uma. Traz essa memória afetiva também, né? No caso, a próxima revalidação do IFAM para com a festa de Santana acontece quando? É a cada 10 anos? É a cada 10 anos, mas como aconteceu dessa vez, ela foi. Passou mais de 10 anos, na verdade. Porque foi iniciado o processo de revalidação em 2021, foi mais ou menos na pandemia ainda, a gente teve algumas dificuldades, porque não conseguimos ir presencial em Caicó para poder conversar, né, com a comissão da festa, com os detentores, com as pessoas que participam e se envolvem no acontecimento da festa. E aí ela foi iniciada em 2021 e finalizada agora em 2025. Então passaram-se mais de 10 anos. Mas a estimativa de tempo é essa, de 10 em 10 anos o bem ele passa por uma reavaliação para ser revalidado o título. E, no caso, vocês também fazem visitas em loco, por exemplo, a partir de agora, por exemplo, para os próximos 10 anos, o IFAM pretende observar em loco também a festa de Santana? Sim, também. Então, é o que eu falei antes. Eu acho que é importante fazer uma reunião para ver quais ações são importantes, sabe? Visitas a gente já fez algumas ao longo dos anos, mas eu acho que além de visitar e registrar e tudo, era bom
eu acho importante a gente pensar numa ação mais pontual, sabe? Para esse ano e para os próximos, né? Por exemplo, uma questão, todo bem que ele, após o registro, é elaborado um plano de salvaguarda para o bem, né? Que são pensadas ações de curto, médio e longo prazo para a salvaguarda do bem. Com a festa de Santana de Caicó, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então, provavelmente, a gente vai sentar para avaliar, junto com o DPI, junto com a comissão da festa, se é realmente importante, né, a elaboração desse plano e quais as ações são necessárias para a salvaguarda do bem a curto, médio e longo prazo, né? Além de estar presente na festa e acompanhar a realização da celebração. Além da festa de Santana, hoje o IFAM trabalha aqui no Rio Grande do Norte com que outras questões de patrimônio material? Então, é patrimônio imaterial com abrangência no Rio Grande do Norte, a Festa Santana de Caicó, além dela, a roda de capoeira, o ofício dos mestres de capoeira, o teatro de bonecos popular do Nordeste, a literatura de cordel, o repente, as matrizes tradicionais de forró, o choro, que foi recentemente registrado como patrimônio material. Outro que foi registrado recente é o ofício e as práticas das parteiras tradicionais do Brasil. E está em vias se tornar patrimônio também os cocos do Nordeste. Que é que representa aí para o IFAM e para o Rio Grande do Norte, poder trabalhar com tantas questões culturais dessa natureza aí aqui no nosso estado? Mostra aí a importância cultural que tem o Rio Grande do Norte. Assim, é um desafio grande, sabe? Porque a gente tem uma superintendência, um pouco servidores, né? Tem um patrimônio riquíssimo, patrimônio material, tanto material quanto imaterial, mas somos poucos. Temos 2 técnicos no imaterial e 3 ou 4 no patrimônio material, que também envolve a arqueologia, né? Então é um desafio, mas é muito gratificante trabalhar com isso, né? Com a minha formação, me formei como antropóloga, então eu fico muito feliz de poder trabalhar na minha área de formação e a gente espera que cheguem mais colegas e servidores para trabalhar e atuar com a gente, para a gente fortalecer o patrimônio do Rio Grande do Norte, né, do RN, que além de, assim, tem um patrimônio que a gente trabalha na salvaguarda, né, que é registrado pelo IFAM, mas também tem um patrimônio que é considerado pelo Estado, por exemplo, o pastel de Tangará, a ginga com tapioca, tem outros bens aí também que representam, né, o Estado. E aí é um desafio também até trabalhar em conjunto, né? Porque, como eu já falei, o IFAM não consegue atuar sozinho. A gente tenta articular com outras instâncias para poder garantir, né, a salvaguarda do patrimônio cultural do Brasil. Ok, Marília, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pelo trabalho de vocês e mais alguma informação que queira acrescentar, pode ficar à vontade. Tá bem, eu já me sinto contemplada e, assim, quem estiver ouvindo e quiser alguma informação a mais, pode entrar em contato com a Superintendência do IFAM no Rio Grande do Norte. Ela fica em Natal. A gente não tem escritório técnico nos municípios ainda, né? Seria bom, mas podem entrar em contato com a superintendência. Eu não anotei aqui o número, mas eu queria até saber se vocês têm alguma página no Instagram, outro meio, porque aí eu posso passar esses contatos e você disponibiliza para quem quiser. Ou então no Google dá para encontrar também, quem estiver ouvindo. E aí podem contar comigo. Meu nome é Marília Melo de Oliveira, técnica. E é isso, gente. Obrigada pelo convite.